Declaro abertos os trabalhos da 5ª sessão ordinária do ano em curso. Solicito ao vereador primeiro secretário, Marco Joel, que faça a leitura da ata da 4ª sessão ordinária. Ata da 4ª sessão ordinária. Ao 19 dia do mês de março do corrente ano, às 19 horas, no salão destinado à sessão da Câmara Municipal, Avenida 15 de Novembro, 829, nesta cidade de Redenção da Serra, São Paulo, sob a presidência do vereador Benedito José Ramos, do PR, que junto com os vereadores Dieck Gabriel Tavares da Silva, do PEN, Geraldo Aparecida Silva, PSDB, José Benedito de Freitas, PT, Justimar Ferreira da Silva, PR, Laércio Domingos, PPS, Marcos Joel de Faria, PTB, Regis Pereira Goff, PSDB, e Pedro Lopes dos Santos, PRB. Sob a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da 4ª sessão ordinária do ano em curso. O secretário fez a leitura da ata da sessão anterior, que, tendo sido colocada em votação, foi aprovado por todos, com ressalva do vereador Benedito, de que na sessão passada ele disse que o macaco segue encontrado morto no bairro Gramado foi levado para o CCZ e não para CCI, para análise. Na sequência, o primeiro secretário fez a leitura da matéria destinada a recebimento ao projeto de lei número 6. Dispõe sobre a criação de Fundo Municipal de Educação, ao parecer número 2/2018 da CGP e ao projeto de lei número 2 de 1 de março de 2018, origem legislativo. Dispõe sobre denominação da Praça José Francisco de Moraes, a Praça do Bairro do Palmital. Requerimento número 4 e 5, requerimento de encaminhamento da minuta sobre realização e ampliação do serviço de silagem e demais correspondência recebida e expedida. A seguir, são debates. O presidente colocou em discussão o parecer número 2 da Comissão Geral de Pareceres ao projeto de lei número 2 sobre a denominação da Praça José Francisco de Moraes, a Praça da Igreja Bairro Palmital. Como nenhum vereador se manifestou a discutir o assunto, o mesmo foi colocado em votação simbólica, tendo sido aprovado por 8 votos. Na sequência, o presidente colocou em discussão o requerimento número 4, pelo qual pede informação acerca do planejamento da Secretaria através de cópias dos planos de ações das secretarias para o exercício 2018. Como nenhum vereador se manifestou a discutir o assunto, o mesmo foi colocado em votação simbólica, tendo por 8 votos. O requerimento número 5, que solicita informação acerca da obra da quadra Campus Society, que colocado em discussão, nenhum vereador se manifestou. Sendo assim, o presidente colocou em votação simbólica, tendo sido aprovado por 8 votos. Continuando, o presidente colocou em discussão o requerimento de encaminhamento da minuta de projeto sobre serviço de silagem. Como nenhum vereador se manifestou a discutir o assunto, o mesmo foi colocado em votação simbólica, tendo sido aprovado por 8 votos. Após a discussão e debates, o presidente convidou os vereadores que fossem fazer uso da palavra para que fizessem inscrição no livro de oradores para fazer o uso da palavra. E conforme o livro de oradores, o primeiro a fazer o uso da palavra foi o vereador Regis, que em seu pronunciamento agradeceu o apoio do deputado Rafael Goff, deputado Ramalho da Construção, pela emenda de R$100 mil para o setor saúde do município, sendo 50% para a compra de equipamento odontológico, 50% para a compra de equipamentos de fisioterapia. Ele disse que faltava o prefeito assinar o convênio e que o recurso o prefeito iria poder oferecer o melhor trabalho, que com o recurso o prefeito pode oferecer o melhor trabalho para a população. Disse que o posto estava mais de 30 dias sem condições de atendimento odontológico. Sobre o Fundo Municipal de Educação, projeto número 6, citou seu pedido para o bem-estar e proteção dos animais, sem gasto para o município. Fez indicação verbal e que pediu para que toda a secretaria tivesse em seu fundo municipal para que pudesse gerir recursos. Fez um requerimento verbal solicitando informações acerca dos conselhos existentes no município, período de vigência e a ata da última reunião.
agradeceu a todos e encerrou. O vereador Benedito José Ramos passou a presidência ao vereador vice-presidente Pedro Lopes e fez o uso da palavra. Em seu pronunciamento, destacou sobre o setor de saúde, falou também sobre o concurso realizado pela Câmara, agradeceu aos funcionários que estavam saindo, fez uma indicação verbal pedindo providências sobre a limpeza da margem da represa. Retornando à presidência, o vereador Benedito deu continuidade na sessão. Na sequência, o vereador Marcos Joel de Faria fez o uso da palavra agradecendo aos funcionários que estavam saindo, reforçou o pedido de carro para o setor de esporte, dizendo que os funcionários daquele setor precisavam de condução para desenvolver seus trabalhos. Falou da minuta sobre apoio ao serviço de silagem, dizendo que com o projeto iria poupar os tratores da frota municipal. Agradeceu os nobres vereadores pelo apoio na votação do parecer ao projeto da Praça do Palmital. O vereador Geraldo agradeceu aos vereadores, parabenizou a administração municipal pela identificação do Salão Terceira Idade, Tomás Gonçalves Dias, criticou algumas colocações nas redes sociais a respeito do assunto. Falou sobre a reunião com FDE dos R$300 mil para terminar a creche que já havia sido depositada uma parte, outra parte dependia de formalização de documentos, que naquele dia em São Paulo havia saído a emenda parlamentar de R$100 mil, o que faltava o município assinar o convênio destinado a material permanente, destinado à saúde odontológica e para fisioterapia. Falou sobre os veículos da frota legislativa, muito bom, mas sem condições. Havia necessidade de comprar um carro com ar-condicionado e melhores condições para os usuários. Falou também sobre os problemas do telhado, alagamento nos dias de chuva, danificando equipamentos e materiais da Câmara. Após o horário livre, o presidente comunicou o intervalo regimental de 15 minutos. Esgotado este prazo e reaberto os trabalhos, passou para a ordem do dia. O presidente colocou em discussão o projeto de lei número 2, Praça José Francisco de Moraes, bairro Palmital. Como nenhum vereador se manifestou a discutir o assunto, o presidente colocou em votação, tendo sido aprovado por 8 votos. O requerimento verbal número 6, colocado em discussão, nenhum vereador se manifestou a discuti-lo, ou mesmo tendo sido colocado em votação, por todos. O presidente encaminhou o projeto de lei número 6 e demais projetos para a Comissão Geral de Pareceres e comunicou que a próxima sessão seria dia 2 do corrente. E para constar, Marcos Joel de Faria, levando a presente ata, lida aprovada, será assinada. Pela ordem, senhor presidente. Referente à ata, gostaria de dizer aqui, onde agradeci o apoio do deputado Rafael Goff, é vereador de Pinda e primeiro suplente de deputado federal. E aqui o deputado estadual Ramalho da Construção. A presente ata está em votação com ressalvas. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Aprovado por todos. 8 votos a 0. Solicito ao primeiro secretário, vereador Marcos Joel, que faça a leitura das matérias recebidas. Projeto de lei número 7, 23 de março de 2018. Dispõe sobre a promoção da regularização fundiária dos imóveis urbanos descrito nesta lei, com consequente controle à arrecadação dos impostos de transmissão de bens imóveis e fixar o sujeito passivo para eventual responsabilidade pelo uso indevido ou violações legais relacionadas aos imóveis descritos e das outras providências.
O prefeito municipal de Redenção da Serra, Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor Ricardo Vigelisto Lobato, usando as atribuições conferidas pela lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1. Fica autorizado ao município lavrar escrituras públicas de doação dos imóveis declarados sem interesse públicos e ocupados por particulares para fins residenciais ou comerciais. Artigo 2º. É requisito para a doação feita com base nesta lei a prova de ocupação do imóvel pelo prazo mínimo de 5 anos ou nos termos do Instituto da Posse Contínua de boa-fé e baseado no justo título. Artigo 3º. As doações feitas com base nesta lei serão constituídas em favor dos cônjuges ou companheiros, exceto se o título de posse tiver sido constituído em favor dos ascendentes de um dos donatários. Parágrafo único. Observada a exceção prevista no caput deste artigo, a doação será feita em benefício dos descendentes em partes iguais, salvo renúncia destes, expressa na escritura de doação. Artigo 4º. Se o imóvel for ocupado por mais uma unidade familiar, a doação será feita em partes iguais entre as unidades familiares dos ocupantes, independentemente da metragem ocupada. Artigo 5º. As despesas com escritura pública, registro, documento, taxas e impostos serão pagas pelos donatários, sem qualquer ônus para o município. Artigo 6º. Os lotes passivos de doação previstos nesta lei estão descritos na planilha do anexo 1 da presente lei. Artigo 7º. Esta lei será regulamentada por ato do Poder Executivo e entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Ricardo Vigelisto Lobato, prefeito municipal. Resolução número 1 de 28 de março. Emenda dispõe sobre o horário de funcionamento da Câmara dos Vereadores de Redenção da Serra e observância ao artigo 25, a linha 3, parágrafo, artigo 25, parágrafo 3º, a linha A do regimento interno. Benedito Jarrão, presidente da Câmara Municipal de Redenção da Serra, junto com a mesa diretora, faz saber a todos os habitantes deste município que, no exercício das atribuições que lhes são conferidas conforme o artigo 28 do regimento interno e nos termos da lei orgânica municipal. Resolução, artigo 1º. Fica definido o horário do expediente da Câmara Municipal de Redenção da Serra, São Paulo, das 8 às 19 horas, de segunda a sexta. Artigo 2º. Fica mantida a jornada de trabalho de 8 horas ininterruptas, com intervalo de 1 hora, sem prejuízo de jornada de trabalho específica do próprio cargo. Parágrafo 1º. Os servidores efetivos comissionados, quando convocados, deverão participar das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes especiais. Parágrafo 2º. Os vencimentos dos servidores não sofrerão qualquer alteração em razão da instituição do novo horário de expediente. Artigo 3º. Fica expressamente vedada a realização do expediente de trabalho em desacordo com as disposições desta resolução. Artigo 4º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Benedito Jarrão, presidente. Marcos Rodo Faria, primeiro secretário. Pedro Lopes dos Santos, vice-presidente. Projeto de decreto número 3, dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário redencense à senhora Maria de Fátima Ribeiro Goff. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário redencense à senhora Maria de Fátima Ribeiro Goff por serviço prestado à Redenção da Serra, por tantos anos de trabalho dedicado à Redenção da Serra na agência do Correio. O título a que se refere este artigo será entregue ao agraciado oportunamente na forma da legislação vigente. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão por conta de verbas próprias suplementadas, se necessário.
O artigo 3º se decretará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Régis Pereira Goff, vereador e autor. O histórico Maria de Fátima Ribeiro Goff, nascida em 21 de outubro de 55, cidade de Passa 20, Minas Gerais, filiação à mãe Edi Alves Ribeiro, o pai Custódio Ribeiro Sobrinho. Veio para a Redenção em 64 com seus pais e seus irmãos José Ribeiro, Maria Terezinha, Sebastião Raimundo, Luiz Paulo, Custódio Roberto, Francisco Márcio, Carlos Aloísio e Rita Aparecida. Entrou para trabalhar na Agência dos Correios em 28 de dezembro de 78, onde trabalhou por 36 anos somente em Redenção da Serra, dedicando grande parte da sua vida ao município. Casou-se em 21 de setembro de 80, com José Benedito Moreira Goff, e teve um filho, Rony Jefferson Ribeiro Goff. Excelentíssimos senhores vereadores, no dia 17 de março de 2015, a Magna Carta foi alterada pela Emenda Constitucional de 86. Citada espécie legal criou o intitulado pela doutrina orçamento impositivo, pois bem, certo que o vereador representante da população tem a real noção dos problemas enfrentados pelos munícipes, em especial os mais carentes. Ademais, não é demasiado afirmar que as áreas de saúde e infraestrutura representam grande parcela da problemática diuturnamente apresentada aos vereadores pela população. Assim, senhores vereadores, as emendas propostas por vossas excelências terão, com a aprovação do presente projeto de emenda à Lei Orgânica do Município de Redenção da Serra, a obrigatoriedade de serem executados sob pena de incorrer em crime de responsabilidade. Insta mencionar que metade das emendas propostas por Vossa Excelência deverão ser destinadas à área de saúde, certamente um tópico de grande relevância em nossa cidade. Assim, excelentíssimos senhores vereadores, contamos com a colaboração de todos para que o presente projeto de emenda à Lei Orgânica do Município seja aprovado. Régis Pereira Goff, vereador autor. Geraldo Aparecida Silva, vereador autor. A proposta da Lei Orgânica do Município acrescenta o artigo 136-A na Lei Orgânica do Município de Redenção da Serra, instituindo orçamento impositivo. A Câmara de Vereadores de Redenção da Serra, no uso de suas atribuições legais, aprova a seguinte emenda à Lei Orgânica Municipal. Artigo 1. Fica acrescentado na Lei Orgânica do Município de Redenção da Serra o artigo 136, dígito A, com a seguinte redação. Artigo 136, dígito A, é obrigatória a execução orçamentária e financeira de programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal e lei orçamentária anual. Parágrafo 1º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, sendo que a metade deste percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde. Segundo, as programações orçamentárias previstas no caput deste artigo serão, nos casos do impedimento estritamente de ordem técnica. Nesses casos, serão adotadas as seguintes medidas. 1. Até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo, de forma detalhada, as justificativas de impedimento. 2. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1 deste parágrafo, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. 3. Até 30 dias após o prazo previsto no inciso deste parágrafo, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei ao Legislativo Municipal sobre o remanejamento da programação prevista inicialmente, cujo impedimento seja insuperável. 4. Se
Até 30 dias após o término no prazo previsto no inciso 3 deste parágrafo, o Legislativo Municipal não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo nos termos previstos da Lei Orçamentária. 5. Após o prazo previsto no inciso 4 deste parágrafo, as programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificado na notificação prevista no inciso 1 do parágrafo 2º deste artigo. 3. Para fins do disposto do caput deste artigo, a execução da programação orçamentária será: 1. Demonstrada em dotações orçamentárias específicas da Lei Orçamentária Anual, preferencialmente como subunidade orçamentária vinculada à Secretaria Municipal correspondente às despesas, para fins de apuração de seus respectivos custos e prestação de conta. 2. Fiscalizada e avaliada pelo vereador autor da emenda quanto ao resultado obtidos. 4. O Poder Executivo inscreverá em restos a pagar os valores do saldo orçamentário referente às emendas parlamentares de que trata o caput deste artigo que se verifique no final de cada exercício. 5. Considera-se equitativa a execução das programações em caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas independentemente de autoria. 6. A não execução da programação orçamentária das emendas parlamentares previstas nesse artigo implicará em crime de responsabilidade fiscal. Em crime de responsabilidade. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da execução orçamentária do exercício 2019. Régis Pereira Goff, vereador autor. Geraldo Presida Silva, vereador autor. Parecer número 4 da Comissão Geral de Pareceres ao projeto de lei número 3. Dispõe sobre a obrigatoriedade das audiências públicas do Executivo Legislativo serem realizadas a partir das 18 horas. 1. Relatório. O Legislativo Municipal propõe a obrigatoriedade das audiências públicas do Executivo e Legislativo serem realizadas a partir das 18 horas. 2. Relator. O vereador Sr. Régis Pereira Goff, relator da matéria, considerando que o projeto é importante, pois garante a aplicação da lei da informação 1027/2011, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, artigo 5º da Constituição Federal de 88, 33º, além de esclarecer tanto ao público que participe das audiências, colocar frente a frente os vereadores envolvidos nos projetos de leis, como esclarecer os e dar maior entendimento ao assunto para o poder deliberar sobre os mesmos. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Geral de Pareceres, em sua reunião ocorrida 23 de março, às 17 horas, no Salão da Câmara, não se opondo ao projeto de lei número 3, acatando o parecer do relator, opinou por unanimidade em emitir parecer favorável ao projeto em estudo. Estiveram presentes os vereadores Justimar Ferreira da Silva, presidente da CGP, Dieck Gabriel Tavares da Silva, vice-presidente da CGP, Régis Pereira Goff, membro da CGP e relator da matéria, Salão Nobre da Câmara Municipal, Justimar Ferreira da Silva, presidente da CGP, Dieck Gabriel Tavares da Silva, vice-presidente, e Régis Pereira Goff, membro relator. Parecer número 5 ao projeto de lei número 4 dispõe sobre denominação da Estrada Municipal Duarte Leite, início e saída da rodovia Otacílio Fernandes da Silva, dando acesso ao bairro Paiol Grande. Relatório. O Legislativo propõe da denominação à estrada que tem início a saída da rodovia Otacílio Fernandes ao bairro Paiol Grande, em Redenção da Serra. O vereador senhor 2, relator. O vereador senhor Dieck Gabriel Tavares da Silva, considerando que o projeto é importante, pois garanta a denominação da via pública a fim de poder melhorar o acesso, pois com o nome da estrada, a Prefeitura poderá colocar placa de identificação. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Geral de Parecer, em sua reunião, no dia 23, às 17 horas, no Salão Nobre da Câmara, não se opondo ao projeto de lei número 4, acatando o parecer do relator, opinou por unanimidade
e emitir parecer favorável ao projeto em estudo. Estiveram presentes Justimar Ferreira da Silva, presidente, DEC Gabriel Tavares da Silva, vice-presidente e relator, e Regis Pereira Goff, membro da CGP. Justimar Ferreira da Silva, presidente da CGP, DEC Gabriel Tavares da Silva, vice-presidente, e Regis Pereira Goff, membro da CGP. Parecer número 6 da Comissão de Pareceres ao projeto de lei número 5, que dispõe sobre a denominação da estrada municipal José Otone Francisco de Matos, Matinho, a estrada que tem início e saída da rodovia Otacílio Fernando da Silva, dando acesso ao bairro dos Leais. Relatório. O Legislativo Municipal propõe dar denominação à estrada que tem início a saída da rodovia Otacílio Fernando da Silva, dando acesso ao bairro Leais. 2. Relator. O vereador DEC Tavares da Silva, relator da matéria, considerando que o projeto é importante, pois garante denominação de via pública, a fim de poder melhorar acesso aos bairros do município, pois o nome da estrada, a Prefeitura poderá colocar placa de identificação. Parecer da Comissão. A Comissão Geral de Pareceres, sua reunião ocorrida dia 23, às 17 horas, no Salão Nobre da Câmara, não se opondo ao projeto de lei número 5, acatando o parecer do relator, opinou por unanimidade em emitir parecer favorável ao projeto em estudo. Justimar Ferreira da Silva, presidente, DEC Gabriel Tavares da Silva, vice-presidente, Regis Pereira Goff, membro da CGP. Projeto de lei número 4, parecer número 7 da Comissão Geral de Pareceres, ao projeto de lei número 4, que dispõe sobre a compensação dos créditos que especifica e dá outras providências. Um relatório. O Executivo Municipal propõe a compensação dos créditos que especifica e dá outras providências. 2. Relator. O vereador Sr. Reves, relator da matéria, considerando o projeto importante, pois visa promover a possibilidade da municipalidade em reduzir o passivo de precatórios existente e a liquidação de débitos de munícipes, devedores, e o município entender a emenda constitucional 94/2016, mas para essa comissão possa opinar pela viabilidade do projeto e o mesmo poder seguir a tramitação, só será possível mediante a vinda do impacto orçamentário financeiro nos termos do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000. Parecer da Comissão. A Comissão Geral de Pareceres, sua reunião no dia 23, às 17 horas, no Salão da Câmara, não se opondo ao projeto de lei número 4, acatando o parecer do relator, opinou por esperar que o Executivo envie a esta Casa um impacto orçamentário financeiro para que seja possível a viabilidade técnica do projeto e, posteriormente, emitir parecer ao projeto em estudo e assim seguir a tramitação. Estiveram presentes os vereadores Laércio Domingues, que assumiu a presidência da CGP, nesta reunião, no momento de discutir sobre o projeto de lei, na impossibilidade do vereador Justimar, presidente da comissão, se manifestar sobre o assunto, por ter interesse direto na matéria. DEC Gabriel Tavares da Silva, vice-presidente, Regis Pereira Goff, membro da CGP, relator da matéria. Parecer número 8 da Comissão Geral de Pareceres ao projeto de lei número 5. Dispõe sobre a criação da Câmara de Conciliação do regime especial de que trata a emenda constitucional 62/2009. Um relatório. O Executivo Municipal propõe a criação da Câmara de Conciliação do regime especial de que trata a emenda constitucional 62/2009. 2. Relator. Os vereadores Sr. Regis Pereira Goff, relator da matéria, considerando que o projeto é importante, pois visa promover a formalização de acordos diretos com credores de precatórios de forma transparente e acelerar os pagamentos de precatórios de acordo com a legislação vigente. Mas, para que essa comissão possa opinar pela viabilidade do projeto e o mesmo pode seguir a tramitação, só será possível mediante a vinda do impacto orçamentário. Sem o mesmo, o projeto ficará impossibilitado de ser tramitado.
Parecer da comissão. A Comissão Geral de Pareceres, em sua reunião ocorrida em 23 de março, às 17 horas, no Salão Nobre da Câmara, não se opondo ao projeto de lei número 5, acatando ao parecer do relator, opinou em esperar o Executivo envie a esta Casa o impacto orçamentário ao projeto em estudo e assim seguir a tramitação. Estiveram presentes o vereador Laércio Domingues, Dieck Gabriel Tavares da Silva e Regis Pereira Goff, membro da CGP. Parecer número 9 da Comissão Geral de Pareceres ao projeto de decreto legislativo número 1/2000. Parecer número 9, 2018, da Comissão Geral de Pareceres ao projeto de decreto legislativo lei número 1/2018. Relatório. O Legislativo Municipal propõe concessão de título de cidadão honorário redencense ao senhor Lázaro Ramos. 2. Relator. O vereador Dieck Gabriel Tavares da Silva, relator da matéria, considerando que é um projeto viável e que o mesmo visa valorizar pessoas que promovem a cidade, votou favorável. Parecer da comissão. A Comissão Geral de Pareceres, em sua reunião, ocorrida em 23 de março de 2018, às 17 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal, não se opondo ao projeto de decreto legislativo número 1, não se opondo ao projeto, opinou em acatar o parecer do relator, exarando parecer favorável ao referido projeto. Se estiver presente, Gilmar Ferreira da Silva, presidente da CGP, Dieck Gabriel Tavares da Silva, vice-presidente, Regis Pereira Goff, membro da CGP. Parecer número 10 da Comissão Geral de Pareceres ao projeto de decreto número 2. Relatório. O Legislativo Municipal propõe concessão de título de cidadão honorário redencense ao reverendíssimo Padre Antônio Cláudio de Barbosa. 2. Relator. O vereador senhor Dieck Gabriel Tavares da Silva, relator da matéria, considerando que é um projeto viável, que o mesmo visa valorizar pessoas que promovem a cidade, votou favorável. Parecer da comissão. A Comissão Geral de Pareceres, sua reunião ocorrida dia 23 às 17 horas, não se opondo ao projeto de decreto legislativo número 2, opinou em acatar o parecer do relator, exarando parecer favorável ao referido projeto de decreto. Gilmar Ferreira da Silva, presidente da CGP, Dieck Gabriel Tavares da Silva, vice-presidente, e Regis Pereira Goff, membro da CGP. Requerimento número 6. Considerando a importância dos conselhos municipais, os conselhos existentes do município, que alguns conselhos já expiraram seu prazo de exercício, requeremos na forma regimental relação de todos os conselhos existentes, período de vigência, cópia do processo da última eleição e cópia da ata da última reunião. Regis Pereira Goff, vereador. 6. Indicamos providência no sentido de determinar que todas as secretarias possam ter seu fundo municipal, esporte, cultura, saúde e outras. Regis Pereira Goff, vereador. A indicação 27 indica providência no sentido de determinar que seja feita limpeza na margem da represa. Benedito José Ramos, vereador. E essas indicações aqui? Indicações?
A indicação 26 indica providências no sentido de determinar que toda a secretaria possa ter seu fundo. Essa aqui eu li? Essa aqui eu li? E essa aí? A indicação 27. Foi lida. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir dispensa de parecer da Comissão Geral sobre o projeto de decreto legislativo número 3, de 29 de março de 2018, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário redencense à senhora Maria de Fátima Ribeiro Goff. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de pedir dispensa da resolução 01/2018, Poder Legislativo, referente à alteração do horário de funcionamento da Câmara Municipal. Está em votação a dispensa de parecer do projeto de decreto legislativo número 3, que refere à concessão de título de cidadão honorário redencense à senhora Maria de Fátima Ribeiro Goff. Quem for a favor da dispensa de parecer, permaneça como está. Quem for ao contrário, queira se levantar. Aprovado por todos, 8 votos a 0. Então vai para a ordem do dia. Está em votação a dispensa de parecer da resolução número 1, de 28 de março de 2018, que dispõe sobre a alteração do horário do funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores de Redenção da Serra. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Aprovado por todos, 8 votos a 0. Então a matéria vai para a ordem do dia. Está em discussão parecer número 4 da CGP ao projeto de lei número 3, que dispõe sobre a obrigatoriedade das audiências públicas do Poder Executivo e Legislativo serem realizadas a partir das 18 horas. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário ao parecer, queira se levantar. Aprovado por todos, 8 votos a 0. Está em discussão o parecer da CGP número 5 ao projeto de lei número 4, 2018, que dispõe sobre a denominação da estrada municipal Duarte Lemes. É a estrada que liga a rodovia Octacílio Fernandes, dando acesso ao bairro do Paiol Grande, em Redenção da Serra. Está em discussão a dispensa. Está em discussão o parecer da comissão. Está em votação o parecer número 5 da CGP. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Aprovado por todos, 8 votos a 0. Está em discussão parecer número 6, 2018, da CGP, ao projeto número 5, 2018, que dispõe sobre a denominação da estrada municipal José Otone Francisco de Matos, o Matinho. É a estrada que tem início na rodovia Octacílio Fernandes
e dá acesso ao bairro dos Leais, em Redenção da Serra. Está em discussão o parecer. Está em votação o parecer número 6. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Aprovado por todos, 8 votos a 0. Está em discussão o parecer número 7, 2018, da CGP, projeto de lei número 4, 2018, que dispõe sobre a compensação dos créditos que especifica e dá outras providências. Está em discussão. Está em votação o parecer número 7, 2018. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Aprovado por todos, 8 votos a 0. Está em discussão parecer número 8, 2018, da CGP. Projeto de lei número 5, 2018, que dispõe sobre a criação da Câmara de Conciliação ao regime especial e que se trata da emenda complementar 62 de 2009. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável ao parecer número 8, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Aprovado por todos, por 8 votos a 0. Eu acho que é constitucional. Está em discussão o parecer número 9, 2018, da CGP ao projeto do decreto legislativo da lei número 1, 2018. Projeto concede título de cidadão redencense ao senhor Lázaro Ramos. Está em discussão o parecer. Está em votação o parecer número 9. Quem for favorável ao parecer, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Aprovado por todos, 8 votos a 0. Está em discussão o parecer número 10 da CGP ao projeto de decreto legislativo número 2, 2018, que concede título de cidadão honorário redencense ao reverendíssimo Padre Antônio Cláudio de Barbosa. Está em discussão. Está em votação o parecer número 10. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Aprovado por todos. Está em discussão o requerimento número 6, 2018, que solicita informações ao Executivo requer informações ao Executivo referente aos conselhos municipais, composição, data da última eleição, se já foi, já passou o tempo dessa última, dessa cópia do processo da última eleição e cópia da última reunião. Está em discussão. Está em votação requerimento número 6, 2018, que requer informações ao Executivo de relação de todos os conselhos existentes ao município, período de vigência da atual conselho, cópia do processo da última eleição e cópia da ata da última
reunião. Está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Aprovado por todos, 8 votos a 0. Pela ordem, senhor presidente, eu solicitaria uma informação do senhor sobre o requerimento número 6. Ele, na sessão, por ser verbalmente, ele não entrou naquela sessão passada, ou ela está entrando hoje? Tá. Segundo o nobre vereador Geraldo, segundo consta em ata, ele foi colocado em votação e foi aprovado por todos por 8 votos a 0. Sendo assim, a gente pode, se realmente tiver ocorrido a votação na sessão anterior, a gente desconsidera a votação da sessão atual, e se não, é válida a votação, ou seja, o requerimento será encaminhado ao Poder Executivo, com todas as informações solicitadas pelo nobre vereador. Porque se ele entrou na outra, ele deveria ter sido encaminhado já, né, senhor presidente? Sim, ficou 15 dias na casa, mas tá bom. Se ele foi realmente votado, a gente anula o atual, mas de toda forma será encaminhado ao Executivo para que sejam passadas todas as informações solicitadas no requerimento número 6. Inscrição para uso da tribuna livre. Está aberta. Não, a gente já colocou em discussão e a gente já... Geraldo, se ele foi realmente entrou na outra, a gente, como eu falei, está aberta o uso da tribuna livre. Está encerrada o uso da tribuna livre. Inscrição para o uso da tribuna livre. Primeiro vereador a fazer o uso da palavra, vereador Regis Goff. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, funcionários dessa casa, nobres pares. Boa noite, público aqui presente, público de casa. Gostaria de começar
parabenizando o executivo e a empresa que está fazendo o calçamento do bairro do Palmital. Realmente está sendo muito bem feito. Hoje eu estive lá olhando lá e está ficando um serviço classe A, né? Então, parabéns a todos que estão fazendo e executando a obra lá. Em encontro ao Palmital, também estive olhando a academia que está ao ar livre, que está lá. Então, gostaria de fazer uma indicação verbal e pedir para o executivo, já se for sobrar algum pó de pedra que jogam lá no meio dos paralelepípedos, né, das pedras, que já coloque, já dê uma arrumadinha lá e que dê faça uma manutenção nos equipamentos, porque já está enferrujando, então é bom já passar um antiferrugem, passar uma tinta própria, né? E como eu já fiz uma indicação em janeiro referente à Academia ao Ar Livre da Avenida 10 de Fevereiro, e pedir para que tome providência lá, porque lá vai acabar machucando as pessoas ainda que usam, e bastante gente usava, né? E o parquinho também foi feito no mesmo dia e a criançada tá sofrendo ali, desce no escorregador, parece que tem até uma lasca do escorregador que tá soltando. Então, para que alguém possa dar um jeito nesse problema aí. Gostaria também de estar falando um pouco aqui, que na última sessão veio uma mãe de uma aluninha lá da escolinha, veio conversar com todos os vereadores na segunda, e na terça ou quarta, eu, o vereador Dieck, o vereador Geraldo, fomos até a escolinha, conversamos com a diretora Raquel, conversamos com a coordenadora pedagógica, que é a Cecília, aí subimos, conversamos com a Sidneia, e graças a Deus a gente conseguiu resolver o problema. A criança estava tendo problema de adaptação com a professora e conseguiram relocar ela de sala. Então quero agradecer a Raquel, agradecer a Cecília pela receptividade lá na escolinha, por ter, vamos dizer assim, perdido quase 2h30 com a gente lá. Não é perdido, né? Que é bom que a gente aprendeu bastante e eles também viram que a gente está querendo o melhor para as crianças. E agradecer a Sidneia também que nos atendeu lá e foi solucionado esse problema aí. Obrigado aos companheiros aí, que a luta junto é mais fácil. Hoje teve um fato que a gente já conversou aqui após a última sessão, com a presença do prefeito Ricardo. Ele veio colocar para a gente que algumas mães haviam procurado por ele e falado do problema das drogas, principalmente na escola Coronel Queiroz, né? Então a gente conversou bastante, conseguiu perceber também que o problema também é com a gente, né? Porque não adianta a gente falar sobre as drogas, falar sobre os problemas que as drogas trazem e a gente não dá uma luz para a juventude, né? Para essas crianças. Se a gente não dá um curso profissionalizante, se não tem um evento, um esporte forte. Então a gente esteve conversando bastante sobre isso. Não adianta a gente ir apontar o erro e não dar uma solução, né? Eu até estive comentando com ele que eu fiz uma palestra, montei uma palestra sobre álcool e drogas, e que eu conversei com a Inajara, que era a professora do ProERD, e ela falou, legal, projeto é legal, só que o que vocês vão oferecer para a criançada, para eles saírem desse vício? Eu falei assim, né? Fiquei sem ação. E hoje, à tarde, pouco antes de vir para a sessão, eu recebi uma mensagem do Fausto, que é pai de aluno lá na escola Coronel Queiroz, e ele me disse que hoje teve reunião com os pais e eles ficaram muito assustados, né? Porque o professor mesmo pediu, o professor Edson, diretor da escola, pediu ajuda aos pais, porque está fugindo do controle. Então eu acho que
como os pais vieram até a gente, vieram até a mim e vieram aqui na sessão, tem pais de alunos aí, então eu acho que agora o problema é nosso também. Então eu acho que a gente vai ter que se juntar e conversar com o diretor, ver o que ele precisa da gente, o que a gente pode ajudar ele. Conversei até com o presidente para ver se ele conseguia falar com o prefeito, para o prefeito estar aqui, para a gente estar conversando junto de novo, para a gente achar uma solução, para a gente estar conversando com o diretor, e a gente tem que se unir, né? Porque hoje é o filho deles, mas amanhã é o nosso. Tem gente que já tem filho aqui na escola de cima, então eu acho que a gente não pode perder a mão. Como eu estava conversando com o Fausto, a nossa cidade é tão pequena que fica fácil de identificar os problemas. Só que a gente tem que agir rápido, senão a gente vai perder a mão, e uma vez perdeu a mão já era, não volta mais. Então eu quero agradecer aos pais, ao Fausto, ao Sebastião, a Francine, a Rita, que tem filhos lá na escola e que vieram aqui hoje. O Fausto tentou trazer mais gente aí na parte da tarde para a gente conversar mesmo. Até, não sei se foi o Fausto que deu a ideia, mas parece que os pais vão se organizar para se fazer um voluntariado na escola na hora do intervalo. Então, a sociedade já está começando a agir. Então, a gente precisa dar esse amparo. A gente precisa dar essa força. E todo mundo aqui estudou lá, cara. Então, é triste a gente ver perdendo... Sim, permita a parte 9. Senhor vereador, então, aquele que foi conversado com o prefeito, eu acho que tem que avançar aquela conversa. A partir daí, então, não digo hoje, mas amanhã a gente vai conversar com ele para ele avançar aquela reunião lá, que é de interesse de todo mundo, e eu acho que seria já o primeiro passo. E o segundo passo é naquela verba, naquele recurso que ele até vai se propôs em colocar junto com a casa aqui, né, que vem de retorno ao município, aonde vai ser aplicado, o que é mais, o que nós vamos fazer, o que é prioridade. Eu acho que a gente colocar essas ações, que eu falei para ele, que nós falamos para ele, essas ações como prioridade, até pelos índices da saúde oferece, da gravidez na adolescência, da carência da droga, da carência da parte da secretaria que já existe de mais recursos e orçamento. Eu acho que a gente pode priorizar junto isso daí. Sim, eu acho que o elo, acho que a palavra hoje que a gente tem que usar é união. Porque se a gente unir poder legislativo, executivo e sociedade civil, a gente tem muita força. Então eu acho que esse passo que os pais deram hoje, de fazer o voluntariado, de estar indo na escola, já foi um grande avanço. Então é sinal, foi um grande avanço e é uma grande tristeza, porque é sinal que a coisa está saindo do trilho. Então eu acho que a gente fala, aquele dia a gente esteve conversando bastante, né? Que, poxa, vamos entrar, não vamos entrar, vamos... Só que eu acho que agora já explodiu, né? Já passou dos muros da escola, já está na rua. Então, os pais estão preocupados. A gente tem o dever, né, de estar preocupado também junto com os pais. Então, eu agradeço o Fausto de ter vindo, de ter os outros pais terem vindo, que acho que agora a gente vai ter que entrar mesmo. E tem que entrar de cabeça, porque como o novo vereador geral disse na conversa, depois que a gente entrar, a gente não sai mais. Essa é uma briga, que é uma briga difícil, árdua, não vai ser fácil, mas eu acho que a gente não pode deixar as coisas acontecerem do jeito que está acontecendo, né? São essas minhas palavras. Boa noite a todos. Com o uso da palavra, vereador Geraldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus diretores dessa casa. Boa noite, novos vereadores. Boa noite, público presente. Boa noite, novos funcionários. Primeiramente aqui,
né? Eu queria desejar as boas-vindas para os novos funcionários dessa casa, né? Senhora Maharishi Santos Lopes, senhor Maharishi, desculpa, senhor Maharishi Santos Lopes, Tiago Machado Santos, Lídia Inácia da Silva Ribeiro, Terezinha de Fátima Moreira da Silva, César Augusto Costa Nascimento, né? Muitos não devem de vocês entendendo o que está acontecendo, né? Porque até mesmo foi um choque, né? Quando a gente recebemos a notificação do Ministério Público, né, senhor presidente, do qual a gente precisava executar o concurso público, né? Que nessa casa era todos por contrato ou por cargos comissionados. E aí foi realizado o concurso, legalizado a situação da Câmara, e esses são os novos funcionários contratados efetivos da Câmara Municipal através do concurso público, né? Então quero desejar a vocês as boas-vindas. Pode contar, acredito que não só com esse vereador, mas com todos. O que a gente poder ajudar vocês, a gente vai estar junto, e a gente vamos estar aí varando, se Deus quiser, esses 2 anos e meio. Tiago Machado Santos, né? E vamos estar junto aí em prol do nosso município, fazendo um serviço bom para que continue evoluindo aí. Muito obrigado a todos vocês. Quero entrar aqui bem rapidinho, né, numa situação da escola do qual o Regi mencionou. É uma coisa que preocupa, né, principalmente nós pais que temos filhos que estudam naquela escola. O porquê que eu coloquei que é uma situação complicada para a gente, né? Todos sabem que a nossa obrigação diretamente seria com o ensino municipal, e do qual, graças a Deus, a gente só tem a agradecer à secretária pelo bom desempenho, pela alta nota de aprovação no IDEB, né? E também a administração pública pela ótima merenda, pelo ótimo ensino que a gente tem no municipal, né? E infelizmente esquecemos sim, e que também indiretamente a nossa obrigação de fiscalizar, ou até mesmo a parte de fiscalização diretamente, o ensino estadual. Porque eu entendo assim que era obrigação nossa de estar acompanhando, foi um erro da Câmara Municipal, assumo isso, porque são crianças redencenses, são nossos filhos, são nossos sobrinhos, são nossos amigos, é redenção, é natural de redenção. Então eu acho que nós deveríamos sim entrar nessa briga e ver o que pode estar fazendo para melhorar essa situação. Mas qual que é a nossa preocupação? Sabemos que aqui em Redenção todo mundo conhece todo mundo, né? O porquê de nós, mesmo sendo vereadores, autoridades das cidades, somos seres humanos e temos medo sim da criminalidade, temos medo sim das drogas e temos medo sim da coação dentro das escolas, que poderá vir acontecer com minha filha que estuda lá dentro, com a filha do Marcos Joel, com a filha de quem estiver estudando naquela escola, porque automaticamente vão ser as primeiras crianças a serem perseguidas dentro da escola, né? Essa é a nossa consciência, mas mesmo assim, pelo cargo que nós ocupamos hoje, né, de status aqui no município, deveríamos sim, e eu estou disposto a entrar nessa briga também, mas a gente sabe que tem que ter a união, não só dos vereadores, mas sim dos pais, mas sim da comunidade, né? Porque é uma briga, entre aspas, que vai gerar grandes situações, né? Que poderá trazer muitas complicações para a vida da gente, né? Mas não podemos deixar, infelizmente. Agora, um passo que eu acharia que deveria já estar estudado, já estar avançado, é o poder público, já com as ações, interagindo lá dentro daquela escola, né, através das palestras, já para dar o início, para dar o choque, porque até mesmo nós conversamos, mas nada saiu daquela conversa. Ninguém, né, assim do poder, até mesmo deles, estadual, principalmente, né, não tão, o problema está grave, mas o que está sendo feito para mudar? Nada. Eles estão esperando agora que o problema se agravou do poder municipal
entrar nessa briga para poder resolver esse problema. Devemos sim começar com a cobrança na diretoria daquela escola, deveremos sim estar sempre lá cobrando o senhor Edson Carneiro para que ele já implique uma palestra educativa sobre drogas e quem sabe até, eu acho que de imediato, o porquê não de 2 seguranças, um casal, né, que ou seja da cidade ou não seja da cidade, acredito eu, sendo de fora seria melhor, né, um do sexo masculino e feminino, para que possa ficar no banheiro feminino e no banheiro masculino na hora do recreio. E assim tirando a responsabilidade dos pais para poder entrar nessa complicação. Então eu acho que sim, deveria a escola contratar imediatamente 2 seguranças particulares e colocar dentro da escola. Entendeu? Agora, se esbarra em alguma lei, eu acredito eu que não, mas eu não entendo 100% dessa situação. Mas aí eu acredito que já seria um choque, porque a gente sabe que são crianças que estão se envolvendo no mundo da criminalidade, do tráfico, mas são iniciantes, né? E por enquanto a gente sabe que não são profissionais, que está tendo sim apoio de profissionais por fora para poder trazer essa substância tóxica para eles infiltrarem na escola. Mas então eu acredito que seria uma boa saída. Mas estou junto aí nessa situação complicada, até mesmo porque eu tenho filhos também na escola de baixo que está vindo para subir para a escola estadual, e a preocupação minha, acredito que a tendência, se não for feita alguma coisa imediatamente, será cada vez complicar mais. Quero também aqui chamar a atenção sobre o posto de gasolina, né? Já tivemos embates aqui na Câmara, quando o nobre vereador Marcos Joel colocou que estava sendo quase tudo certo, né? E acredito que até hoje nada foi andado, mas tem uma notícia, acredito que esperançosa, né? Um amigo me ligou na semana passada e quer ter uma reunião com o senhor prefeito, tá? Na sexta-feira, acredito eu, e eu gostaria de contar com a presença de todos os vereadores, se for o caso, né? Eu acredito que será 13h da tarde, tá? Se caso tiver alguma mudança, eu faço questão de avisar cada um de vocês, porque a gente tem que acompanhar, ver o que realmente está acontecendo. E sinceramente eu respeito muito o Ministério Público, claro, mas acredito eu que o prefeito tenha que, claro, né, seguir as instruções, mas a gente sabe que o Ministério Público, se deixar, ele manda na cidade, né? E há situações em nossa cidade que hoje, né, segundo o que foi passado, que o Ministério Público quer o valor do posto depositado em conta, né, e para poder ir executando a obra. Só que isso na nossa cidade é complicado, porque a maioria dos empresários que querem vir investir, eles querem fazer o empréstimo no banco para poder executar a obra e depois ir pagando. E isso daí, no caso, não seria possível. E isso é uma das maiores situações complicadas que está vindo a divergir na construção do posto de gasolina na nossa cidade. Então, acredito que deve ter um outro caminho. Se caso o Lucas, né, que é o dono do posto Bremen, ele me disse que quer vir, quer conversar, quer investir, mas ele precisa de um apoio, né? Aí seria a hora da gente sentar junto com ele, ver qual é o apoio que ele vai pedir, para que até mesmo a gente saia para a rua, a população perguntar, a gente saber, tem um cara empresário querendo investir, mas a situação é essa, porque hoje eu não tenho essa afirmação para passar para a população, né? Eu não sei, não vi papel, não vi documentos, né? Então é complicado. Então quero pedir o apoio de todos vocês, para que depois a gente passe para a população aí, o qual é a real situação do posto de gasolina, que hoje é uma das maiores precariedades do nosso município, nós não termos o posto de gasolina. Eu queria fazer uma indicação verbal, senhor presidente, sobre um banheiro lá na Sabesp. Será que seria tão difícil a administração pública construir, né? Sair fora da área de preservação, porque os pescadores, os visitantes, os turistas que vêm em nossa cidade, eles passam por uma situação constrangedora. Eu não sou muito de pescar, não gosto, mas eu fui lá para fazer uma visita e realmente eu vi gente se trocando dentro do carro, né, para ir embora. Se tivesse um lugar para tomar um banho. E daí na hora eu pensei, na hora da necessidade. Obrigado, senhor presidente. E na hora das suas necessidades, como fazem? Sai correndo de carro ou faz lá no meio do mato?
Então eu acho que é uma condição legal, um banheirinho lá, masculino, feminino, ou um único banheiro com chuveirinho, né, a gente poder aí dar um atrativo, umas condições melhor para nossos turistas que vêm, aí enquanto eles pescam, eles sobem no supermercado, eles comem, vão no bar, vão numa lanchonete, então quer dizer, estão trazendo recursos para a nossa cidade, e isso a gente tem que vestir forte, para que venha cada vez mais. Senhor presidente, bem rapidinho, eu queria falar sobre o reajuste salarial dos funcionários também, já para a gente estar sentando, discutindo, vendo o que pode ser feito, para que possamos passar um reajuste digno para os funcionários, se possível. Se não possível, a gente já vê o que pode estar fazendo, já para poder estar passando para os funcionários o porquê que não pode, o quanto não pode. Então seria uma situação que eu queria estar colocando. Mas duas coisas que realmente nós somos cobrados, não sei se vocês... Eu queria pedir um requerimento verbal sobre a prestação de conta da aração, gradeação e silagem. Porque hoje a gente vê o trator quebrou a embreagem e está meio complicado, até mesmo para poder fazer a montagem, por causa da compra do disco e do trator de embreagem e do rolamento. Mas só que a gente não sabe quem está recebendo esse dinheiro, aonde está sendo pago esse dinheiro, quanto de hora está fazendo, para quem está fazendo, qual tipo de serviço está fazendo. A gente só sabe que as máquinas da prefeitura estão completamente degradadas, certo? E do jeito que está, realmente, eu acho que a gente tem que pegar mais firme, acompanhar isso para ver o que está acontecendo. Porque a maior reclamação hoje é que o povo humilde, o povo simples nosso, não está sendo bem atendido. Certo? E a gente tem que lutar por esse povo. Mesmo que dizem que a lei o trator é para os ricos, é para quem fornece emprego, é para aquilo. O rico paga, ele espera. Do mesmo jeito que o pobre está esperando hoje. Do mesmo jeito que o humilde está esperando hoje. Então vamos acompanhar. Queria um requerimento verbal sobre a prestação de contas de aração, gradeação e silagem da prestação de serviço trator. E também, senhor presidente, bem rapidinho, sobre a prestação de contas da máquina retroescavadeira, onde esta Casa de Leis aprovou uma lei do qual poderá trabalhar para a população a máquina retroescavadeira para fazer o seu tratorzinho de casa, né, fazer os serviços mais emergentes. E eu queria fazer, em nome de todos, e pedir o apoio de todos os vereadores, a lista da espera que está tendo, que a gente não sabe para quem foi feito, para quem não foi feito. Muitas reclamações de gente que chega, pede num dia, no outro faz, e tem gente que faz desde quando aprovou a lei que não foi feito. Então eu acho que a gente tem que pedir o requerimento verbal, saber quem que está administrando essa situação, quem está acompanhando essas máquinas, qual horário que essa máquina está sendo disponível para fazer esse tipo de serviço, certo? E para quem já foi feito, senhor presidente. Tá? E qual conta está sendo depositado 50% desse serviço prestado para o nosso município? Muito obrigado, senhor presidente, e desculpe aí a demora, mas é de alta relevância para o nosso município. Muito obrigado. Passo a presidência ao vice-presidente vereador Pedro, para assim fazer uso da palavra. Agora, com o uso da palavra, o vereador Benedito. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, funcionários desta casa, público aqui presente, público de casa, boa noite. Primeiramente, eu quero dar uma boa-vinda a todos os funcionários que iniciaram hoje a prestação de serviço através de concurso público nesta Casa de Lei. E espero contar com o empenho de todos para o bom funcionamento do serviço dessa casa e que todos nós, vereadores, sejam atendidos de uma forma igual por todos estes servidores. Sejam bem-vindos, pessoal. Segundo só a prestação de conta que eu venho falando aqui a respeito da febre amarela e o macaco que foi encontrado aqui próximo ao bairro do Gramado, a análise para
Febre amarela, o macaco estava morto, foi feita uma análise pelo CCZ de Taubaté, deu negativo a análise desse macaco. Então, parece que na região, agora a gente, nesse último mês, tem 3 macacos positivos na região. Um é de Bananal, só sei que esses positivos deram longe. Então, o de Redenção deu negativo. Como eu vinha comentando sobre o assunto, só para estar fechando. E nós tivemos uma videoconferência sobre febre amarela e a preocupação do Estado, quando eu falo Estado, é de todos os municípios do Estado de São Paulo, principalmente a nossa região onde tem muita mata, é com os não vacinados para o ano de 2019. Por quê? Porque, segundo estudos, está presente a febre amarela, o vírus da febre amarela na nossa região, e a tendência, através de estudos, é que o ano que vem ela possa vir mais forte, e a preocupação é com as pessoas que não tomaram vacina, e então continua a campanha de vacinação. Aqueles que não tomaram vacina podem estar procurando o posto de saúde para a aplicação da mesma. Referente à questão da Escola Estadual Coronel Queiroz, eu faço a palavra dos nobres vereadores que antecederam aqui, a das minhas palavras também. Acho que nós pais, me coloco como pai porque tenho uma filha que hoje estuda na Escola Coronel Queiroz, temos sim que estar presentes. E estar presentes, quando eu falo, é reclamar e, se necessário, protocolar. Não é necessário, protocolar documentos na escola estadual, no conselho tutelar e na secretaria estadual em Taubaté. Porque quanto mais pais estiverem presentes e cobrando, eu acho que as soluções vão ser tomadas mais rápidas. Então, eu também, como vereador, estou junto com os demais nesta missão, que eu acho que não é fácil, mas nós temos que, como formiguinhas, estar trabalhando e melhorando as condições para nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, para que seu futuro seja um futuro brilhante para a sociedade. Referente à indicação verbal do vereador Geraldo, quero compartilhar também, e assino junto, vereador, porque eu, como todos sabem, eu gosto de pescar e vivencio esse fato, principalmente quando tem uma mulher na beira da represa, e é constrangedor. Então, pode contar com o meu apoio. E são essas minhas palavras. Muito obrigado a todos. Sim? Eu fiz a indicação, mas eu pediria que colocasse o nome de todos, se fosse possível. Obrigado. Tá ok. Retorna à presidência o presidente Benedito, que dará continuidade ao trabalho. Passamos então para o intervalo regimental. Senhor presidente, sim? Eu gostaria que fosse colocado em votação para a gente ir direto para a ordem do dia, pois aqui tem alguns pais e depois da sessão eles querem estar conversando conosco. Então acho que para poder ser mais rápido e a conversa ser adiantada, se for possível. Está em votação a solicitação do vereador Regis Goff referente a não ocorrência do intervalo de 15 minutos regimental e o andamento da sessão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Então, foi aprovado por todos. Então, vamos dar andamento à presente sessão. Passamos então para a ordem do dia. Está em discussão o projeto de lei número 3/2018, de 1º de fevereiro de 2018, de origem do Legislativo, que dispõe sobre o horário das audiências públicas
a partir das 18 horas. Está em discussão. Nobre vereador Geraldo, com o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, boa noite, vereadores, público presente, boa noite. Tá de parabéns esta casa, em nome do vereador Regis também, esse projeto de lei. Por quê? O que acontece, né? Declaro meu voto como favorável, né? Porque a gente sabe que os pais, né? Muitas mães hoje trabalham fora, e eu acho que a gente tem que dar transparência mesmo, para tudo, tanto no legislativo como no executivo. E o que acontece? As audiências públicas, sendo depois das 6, todo mundo vai ter oportunidade de participar, certo? Então, esse o intuito desse projeto de lei que a Câmara Municipal está colocando é isso, entendeu? Agora, temos que levar em consideração também, lógico, as dificuldades, os contras, né? Porque muitos dizem que os funcionários da prefeitura muitas vezes vão ter que ganhar hora extra, né? Isso e aquilo. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas que executam, né, a audiência pública são cargos comissionados. São pessoas que eu acredito que vão fazer questão de vir participar, de vir realizar, né? E todos os vereadores vão estar completamente, vamos dizer assim, liberados para poder participar, para poder discutir, embater a situação. E principalmente a população vai estar completamente desimpedido, porque a maioria já não vai estar mais em seus trabalhos, vai estar aí à disposição para poderem participar junto com a gente aqui de todos os projetos de leis a serem votados nessa casa. Então, quero declarar o meu voto favorável. Sou sim, pensando na população, pensando na transparência do município e convidando, né, nós vereadores, cada vez mais gente para participar da sessão de Câmara. Isso é muito importante, é um grande passo para a democracia e para a evolução do nosso município. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Com o uso da palavra, o vereador Regis Goff. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, boa noite a todos. Esse projeto de lei, eu tive conversando com o vereador de Natividade, Evail, e lá deu muito certo. A população começou a ir nas audiências públicas, né? Então a população já está sabendo mais o que está acontecendo no município, entende? Eu acho que essas audiências públicas, principalmente da saúde, da educação, com essas prestações de conta, eu acho que vai ser muito bom para o executivo que cada vez mais pessoas venham, porque cada vez mais as pessoas vão saber passar com a verdade na rua. Então eu acho que o que eu sempre falei desde quando eu entrei é sempre educação política, né? Eu acho que um povo educado politicamente, a cidade tem tudo para estar caminhando da melhor forma possível. Então eu acho que esse projeto de lei vem contra isso, a trazer mesmo a população para a Câmara, fazer com que a população saiba o que está se passando no nosso município e tomara que cada vez mais venham assistir a sessão de Câmara. Não é legal, né, como dizem, é chato, mas é o mal necessário, né? A sessão de Câmara é um mal necessário. Então, agradecer mais uma vez a todos que vieram e declarar meu voto a favor e agradecer a todos que estão compartilhando aqui, dizer que está cada vez melhor trabalhar aqui na Câmara, porque a gente está fazendo com que as coisas andem, né? A união, eu acho que dos vereadores hoje está fazendo com que a produtividade da Câmara seja muito maior do que nos outros anos. Então eu acho que a população só tem a ganhar. Uma boa noite a todos.
Projeto de lei continua em discussão. Projeto de lei número 3, 2018, de 1º de fevereiro de 2018, origem legislativo, que dispõe sobre horário das audiências públicas a partir das 18 horas, está em votação. Solicito ao vereador, primeiro secretário Marco Joel, que faça chamada dos nobres vereadores. Quem for favorável, vota sim. Quem for contrário ao projeto, vota não. Dieck Gabriel Tavares da Silva. Sim. Geraldo Aparecida Silva. Sim. José Benedito de Freitas. Sim. Jucimar Ferreira da Silva. Sim. Laércio Domingues. Sim. Marcos Joel de Faria. Sim. Pedro Lopes dos Santos. Sim. E Regis Pereira Goff. Sim. Projeto número 3, que dispõe sobre horário das audiências públicas a partir das 18 horas, foi aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto de lei número 4, de origem do Legislativo, que dispõe sobre a denominação de estrada municipal que dá acesso ao bairro do Paiol Grande. O nome é do senhor Eduardo Lemes, correto? Está em discussão. Está em votação o projeto de lei número 4, de origem do Legislativo, que dispõe sobre a denominação de estrada municipal que dá acesso ao bairro do Paiol Grande. Solicito ao vereador, primeiro secretário Marco Joel, que faça a chamada dos nobres vereadores. Favorável, vota sim. O contrário, vota não. Dieck Gabriel Tavares da Silva. Sim. Geraldo Aparecida Silva. Sim. José Benedito de Freitas. Sim. Jucimar Ferreira da Silva. Sim. Laércio Domingues. Sim. Marcos Joel de Faria. Sim. Pedro Lopes dos Santos. Sim. Regis Pereira Goff. Sim. Projeto número 4, 2018, que dispõe sobre a denominação de estrada municipal que dá acesso ao Paiol Grande como estrada Eduardo Lemes, aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão projeto de lei número 5, 2018, de origem do Legislativo, que dispõe sobre a denominação de estrada municipal que dá acesso ao bairro dos Leais, a estrada com o nome do Matinho. Está em discussão. Está em votação o projeto de lei número 5, que dispõe sobre a denominação da estrada municipal que dá acesso ao bairro dos Leais, por nome conhecido como Matinho. Quem for favorável do projeto, vota sim. Quem for contrário, vota não. Dieck Gabriel Tavares da Silva. Sim. Geraldo Aparecida Silva. Sim. José Benedito de Freitas. Sim. Jucimar Ferreira da Silva. Sim. Laércio Domingues. Sim. Marcos Joel de Faria. Sim. Pedro Lopes dos Santos. Sim. E Regis Pereira Goff. Sim. Projeto de lei número 5, 2018, de origem do Legislativo, que dispõe sobre a denominação de estrada municipal que dá acesso ao bairro dos Leais, conhecido como Matinho, aprovado por 8 votos a 0. Projeto de decreto, está em discussão o projeto de decreto do Legislativo número 1, 2018, que dispõe sobre concessão de título de cidadão honorário redencense ao senhor Lázaro Ramos. Está em discussão o projeto. Está em votação o projeto que dispõe sobre a concessão do título de cidadão honorário redencense ao senhor Lázaro Ramos. Quem for favorável, vota sim. Quem for contrário, vota não. Dieck Gabriel Tavares da Silva. Sim. Geraldo Aparecida Silva. Sim. José Benedito de Freitas. Jucimar Ferreira da Silva. Sim. Laércio Domingues. Marcos Joel de Faria. Sim. Pedro Lopes dos Santos. Sim. Regis Pereira Goff. Sim. Projeto de decreto legislativo número 1, 2018, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário redencense ao senhor Lázaro Ramos, aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão projeto de decreto legislativo número 2,
2018, que dispõe sobre concessão de título de cidadão honorário redencense ao Padre Cláudio. Está em discussão. Está em votação projeto de decreto legislativo número 2 de 2018, que dispõe sobre concessão de título ao cidadão honorário redencense ao Padre Cláudio. Está em votação. Quem for favorável, vota sim. Quem for contrário, vota não. Deck Gabriel Tavares da Silva. Sim. Geraldo Aparecida Silva. Sim. José Benedito de Freitas. Sim. Jucimar Ferreira Silva. Sim. Laércio Domingues. Marcos Joel de Faria, sim. Pedro Lopes dos Santos. Sim. E Regis Pereira Goff. Pelo ótimo trabalho que o padre vem realizando aqui na cidade, meu voto é sim. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2018, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário redencense ao Padre Cláudio, aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão projeto de decreto legislativo número 3, de 29 de março de 2018, que dispõe sobre concessão de título de cidadão redencense honorário à senhora Maria de Fátima Ribeiro Goff. Está em discussão. Está em votação projeto de decreto legislativo número 3, de 29 de março de 2018, que dispõe sobre a concessão de título de cidadã honorário redencense à senhora Maria de Fátima Ribeiro Goff. Está em votação. Quem for favorável, vota sim. Quem for contrário, vota não. Deck Gabriel Tavares da Silva. Sim. Geraldo Aparecida Silva. Sim. José Benedito de Freitas. Sim. Jucimar Ferreira da Silva. Sim. Laércio Domingues. Marcos Joel de Faria, sim. Pedro Lopes dos Santos. Sim. E Regis Pereira Goff. Sim. Projeto de decreto legislativo número 3, de 29 de março de 2018, que dispõe sobre a concessão de título de cidadã honorário redencense à senhora Maria de Fátima Ribeiro Goff, aprovado por 8 votos a 0. Está em primeira discussão a resolução número 1, de 28 de março de 2018, que dispõe sobre o horário de funcionamento da Câmara dos Vereadores, ampliando para das 8 às 19 horas. Está em primeira discussão. Está em primeira votação resolução número 1, de 28 de março de 2018, que dispõe sobre o horário de funcionamento da Câmara dos Vereadores de Redenção da Serra, ampliando para das 8 horas às 19 horas. Quem for favorável, vota sim. Quem for contrário, vota não. Deck Gabriel Tavares da Silva. Sim. Geraldo Aparecida Silva. Sim. José Benedito de Freitas. Sim. Jucimar Ferreira da Silva. Sim. Laércio Domingues. Marcos Joel de Faria. Sim. Pedro Lopes dos Santos. Sim. E Regis Pereira Goff. Sim. Resolução número 1, de 28 de março de 2018, que dispõe sobre o horário de funcionamento da Câmara de Vereadores de Redenção, aprovado em primeira votação por 8 votos a 0. Sim.
Dando continuidade à presente sessão, vamos colocar em discussão os requerimentos verbais. Requerimento verbal que solicita informação ao executivo da prestação de conta referente à aração de terra, a gradeação de terra e a silagem. A conta que está sendo depositada e o responsável. O requerimento está em discussão. Presente requerimento que solicita informações do executivo referente à prestação de conta de aração, gradeação e silagem, conta que está sendo depositada e o responsável pela conta e pela prestação de serviço está em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário queira se levantar. Aprovado por todos, 8 votos a 0. Está em discussão requerimento que solicita ao Poder Executivo informações de prestação de conta do serviço prestado de retroescavadeiras, lista de espera, quantas horas que foram feitas de serviço, quem foi beneficiado com essas horas de serviço, qual a conta que está sendo depositado, responsável e quais os dias foram prestados esses serviços. Está em discussão. Está em votação um requerimento que requer informação do Executivo referente à prestação de conta de serviços prestados por retroescavadeira, lista de espera, quantidade de horas, quem foram as pessoas beneficiadas, quanto que foi depositada, responsável e os dias que foram feitas essa prestação de serviço está em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário queira se levantar. Aprovado por 8 votos a 0.